perguntas. Agora nós vamos falar sobre o medo de falar em público. E eu acho que quase todo mundo que faz curso de oratória faz devido ao medo. O medo de falar em público é realmente algo muito comum. Fizeram até uma pesquisa uma vez em Oxford sobre os maiores medos do mundo. E nessa pesquisa foi um pouco surpreendente, porque o terceiro maior medo do mundo era o medo de falar em público. O segundo era o medo de morrer. E o primeiro era o medo de morrer falando em público. Brincadeirinha, não é isso, é pior do que isso. Na realidade, o maior medo das pessoas era de falar em público. A maioria das pessoas falaram que preferiria morrer do que falar em público. Então, se você tem medo de falar em público, saiba que não é só você e toda a torcida do Flamengo, porque esse é o medo mais comum do mundo. Por isso que eu falo, né, que esse curso deveria ser desde a infância, porque se a gente já sabe que a maioria das pessoas tem esse medo, né, por que que não lidar com isso desde sempre, né, desde a infância? Mas, enfim, o medo é algo natural e bom, o medo não é uma coisa ruim, medo é algo ótimo. É graças ao medo que nós estamos vivos. Porque o medo, ele sempre tem relação com a morte. O medo é um alerta que o nosso corpo produz. Ele nos avisa de que algo está correndo risco. O medo, ele é ativado dentro de nós quando o nosso corpo, a nossa psique percebe que algo está em risco. Então, o medo está sempre relacionado com a morte. Então, medo de perder uma pessoa que eu amo, medo sei lá, de altura porque eu vou cair e vou morrer, medo de um bicho muito feio que eu acho que ele vai me matar, e medo de falar em público, que é muito comum. Aí eu pergunto para vocês, se o medo está ligado com a morte, o que é que morre quando nós vamos falar em público que causa tanto medo? O que morre? O que vocês acham? Não estamos te ouvindo, Fernando. Não estamos te ouvindo. O que morre? Quem quer falar aí? Abre o microfone aí, pode falar. O que morre, Professora, gente? a vaidade? A vaidade aumenta, né? Porque a gente fica com mais medo. Tem a ver com a vaidade, sim. O que morre? Alguém já falou aí no chat. Teve alguém que comentou aí. Vergonha, timidez? Não, a vergonha e a timidez aumenta, né? Por isso que a gente tem medo. O que morre, alguém falou aí. Deixa eu ver quem foi. A Thea que falou primeiro. A A máscara máscara. social? A máscara social é Já que tem a ela ver que com a vaidade, né? como nós temos nós não mostramos quem nós somos de verdade, nós criamos uma máscara para mostrar que nós somos inteligentão, bonitão, sabidão. E aí nós queremos sustentar essa máscara para as pessoas que estão nos ouvindo, e nós sabemos que quando nós começamos a falar, as pessoas vão saber quem nós somos. Pelas vossas obras vos reconhecereis. Dance para que eu te veja. Quando nós agimos, nós mostramos o que nós somos. E como, em geral, tentamos criar uma máscara, uma falsa imagem para as pessoas, por vários motivos, mas principalmente por causa da vaidade, aí nós temos medo, porque quando eu for lá na frente, todo mundo vai saber quem eu sou. Então, o medo de falar em público é algo que está muito relacionado com esse defeito que é tão difícil de vencer, que é o defeito da vaidade. Por isso que eu falei agora há pouco sobre a humildade, porque
A ferramenta mágica que destrói o defeito da vaidade é a humildade. Então, como que você combate o medo de falar em público? Sendo humilde. Sendo humilde. Então, é saber que todo mundo tem defeito. Você também tem defeito. É natural, todos temos defeitos, mas não é isso que vai fazer as pessoas gostarem ou não de vocês. Não é isso que vai fazer as pessoas se conectarem com o que vocês estão ensinando ou não. Por exemplo, todo mundo aqui tem um amigo mentiroso. Espero que não seja você o amigo mentiroso. Ele que fica contando as mentirinhas assim de vez em quando? Aí, quando ele conta uma mentira, o que que você faz? Finge que acredita, não é? Todo mundo já sabe que ele é mentiroso mesmo, mas finge que acredita e continua. Mas você não deixa de ser amigo dele, porque não é um defeito moral, ele não está fazendo uma mentira que vai te prejudicar, não, é que ele gosta de contar mentira. E você continua amigo dele. Por quê? Porque tem outras coisas que faz com que você goste dessa pessoa. Então, todo mundo tem defeito, todo mundo vê os nossos defeitos. O defeito é como aquela roupa que nós vestimos ao contrário, sabe? Quando nós colocamos a camisa ao contrário, aí vai para a rua, vai no banco, vai no shopping, um monte de lugar. Aí depois de um tempão você fala: "Ah, meu Deus do céu, minha roupa tá ao contrário, que vergonha, todo mundo viu." É mais ou menos assim. Todo mundo já viu os nossos defeitos. Todo mundo. Só que nós também temos virtudes. E são essas virtudes, esses valores que fazem as pessoas gostarem de nós ou não. E no caso do orador, são esses valores que vão fazer a pessoa se conectar com o que nós estamos falando ou não. Isso não significa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não significa isso. Significa saber que você tem defeitos, mas que você está tentando melhorar. E que você tem coisas boas também para oferecer para as pessoas. É como, por exemplo, quando nós vamos receber um amigo em casa, um familiar. Vamos supor que vocês estão fazendo um jantar para um amigo seu. O que que você coloca em cima da mesa? Seus melhores pratos, seus melhores talheres, coloca a mesa posta, vai colocar comida em cima da mesa. Ninguém vai colocar o lixo, a lixeira em cima da mesa. Mas também ninguém vai esconder que tem lixeira. Seu amigo vai chegar na sua casa, vai jantar. Dependendo do tempo que ele ficar, do ambiente em que ele for na sua casa, ele vai ver a lixeira. Se ele ficar só um pouquinho, talvez ele nem veja. Agora, se ele ficar uma semana, aí ele já vai ver. E natural, todo mundo tem lixeira em casa. É mais ou menos isso que nós temos que fazer com os nossos defeitos. Nós não vamos colocá-los em cima da mesa. Não é para evidenciar os seus defeitos. É para tentar, por compaixão, a pessoa que está te ouvindo, é tentar não mostrar, não por vaidade, mas por compaixão àquela pessoa. Você tenta não mostrar esse defeito, tenta fazer com que o lixo não fique tão, com um odor tão forte. Mas você sabe que tá a lixeira lá, não tem como não ter lixeira em casa. Assim também somos nós. Nós não precisamos evidenciar os nossos defeitos. Nós vamos esconder, tentar não mostrar para as pessoas, mas por compaixão às pessoas e não por vaidade. É completamente diferente. Uma coisa é um pai que está com medo e está numa situação de perigo, o filho está com medo e o pai finge que não está com medo pelo filho. Outra coisa é para mostrar que ele é bonzão, que ele não tem medo de nada. São situações distintas. Então, o orador, ele precisa ter essa consciência de que ele tem defeito. Quanto mais tempo a pessoa conviver com você, ela vai perceber mais o seu defeito. Só que você vai tentar não mostrar por compaixão àquela pessoa. Porque eu tenho certeza que você tem vários outros defeitos que você nem sabe que a pessoa está vendo. E como você não sabe, não tem nem como você esconder, porque você não sabe que você tem. Então, quando uma pessoa apontar um defeito seu, agradece essa pessoa. Fala, obrigada, de todos os meus defeitos, você só viu esse? Obrigada, porque você é muito generoso. Porque nós temos vários, isso é natural. Só que não é isso que vai fazer as pessoas gostarem ou não de nós. São os nossos valores, é a nossa humildade, a nossa capacidade de viver essa verdade, de transmitir de forma organizada, saber preparar o ambiente. É isso que vai fazer a pessoa se conectar com a sua apresentação.
assim como o filme que eu falei mais cedo. Às vezes o ator não é tão bom, a direção não é boa, até a qualidade do filme não é boa, mas o roteiro é bom, nós gostamos. Então, é muito importante vocês terem essa consciência. E saber que a melhor virtude para combater o medo de falar em público é a generosidade. Para combater a vaidade, né? Desculpa. É a generosidade. Por quê? Porque o amor é o maior antídoto contra o egoísmo. E a vaidade é um grande egoísmo. Egoísmo de querer estar acima do outro. Tem até uma história que eu gosto de contar, daquele livro Portões de Fogo, do Steven Pressfield, que é maravilhoso. Recomendo demais esse livro. Esse livro conta a história dos 300 de Esparta. Todo mundo que conhece a história dos 300, eu sei, né, por causa do filme, do Rodrigo Santoro, mas só para lembrar mais ou menos a história. A Pérsia, que foi um grande império, né, foi um império incrível, já estava em decadência na época de Xerxes. E eles já não tinham mais os valores humanos, os valores culturais, eles já não alimentavam isso, não nutriam isso mais no Império Persa, porque o Império já estava em decadência. E eles estavam vivendo um período de apenas domínio material. E eles tinham o objetivo de dominar a Grécia e destruir tudo que a Grécia tinha feito. Então, destruir toda a cultura, toda a arte, toda a filosofia. E os gregos, sabendo disso, se prepararam para a guerra. Qual que era o problema? O problema é que os persas, eles eram tão bárbaros, estavam vivendo um período de tanta decadência, que eles iriam infringir uma lei marcial. Até hoje existem leis marciais, então não sei se vocês sabem, mas existem algumas atitudes que não se pode cometer nem em guerra, que é condenado até na guerra de ser cometido. Como, por exemplo, violentar as mulheres, né? Esse tipo de coisa. E essas são as regras, as leis marciais. Dentro das leis marciais daquela época, existia uma regra de que não se podia fazer guerra em períodos cerimoniais. Então, se um povo estava vivendo um período religioso, um momento cerimonial, não se podia fazer guerra. Então, mais ou menos assim, durante a Páscoa é proibido fazer guerra, durante o Natal é proibido fazer guerra. E os persas, eles aproveitaram esse período dos gregos para invadir a Grécia. Eles infringiram a lei, na verdade, se aproveitaram. Por quê? Porque eles sabiam que os gregos iriam respeitar essa lei e não iriam se defender. Então, o que os espartanos, eles fizeram como estratégia? Sabendo que eles não podiam convocar o exército, porque era proibido pelas leis da Grécia, eles falaram o seguinte: não, já que nós não podemos convocar o exército, nós vamos ir para os portões de fogo, para as Termópilas, que era um corredor que ficava entre duas montanhas, né? Nós vamos para lá com a guarda pessoal do rei Leônidas. Então, eles não estavam indo com o exército, eles estavam indo com a guarda pessoal. Essa foi a forma que eles encontraram. E essa guarda pessoal era formada por 300 homens. E aí eles foram para essa missão, que eles sabiam que era uma missão apenas de atrasar o exército persa, que era um exército muito mais numeroso e que 300 homens não iriam conseguir segurar tanto tempo. Como eles estavam no corredor, eles sabiam que iriam conseguir segurar durante alguns dias até esse período cerimonial passar e os gregos poderem se organizar. Então, lá foram esses 300 homens que Leônidas escolheu a dedo, foram para uma missão suicida, né? Porque eles sabiam que iriam morrer. E bem, dentre esses 300 homens de Esparta que Leônidas escolheu, apenas de uma família ele escolheu o único filho e o esposo de uma mulher. De todas as outras famílias, ele tinha escolhido ou só o filho ou só o esposo. E apenas de uma família ele escolheu o filho e o esposo. E essa mulher, então, ficou muito triste, né? Saber que ele ia perder os dois homens da vida dela. Ela pediu uma reunião com Leônidas e Leônidas a recebeu. E ela, então, fala para Leônidas: Poxa, meu rei, de todas as mulheres de Esparta, só eu vou perder o meu filho e o meu esposo. Por que você está fazendo isso comigo? E Leônidas vira para ela e fala: Olha, eu não contei para ninguém como foi que eu escolhi os meus 300 homens.
mas para você eu vou contar. Eu não escolhi meus 300 homens pela sua força em campo de batalha, porque qualquer espartano poderia ir comigo nessa missão. Eu escolhi os meus 300 homens pela força de suas mulheres, porque são vocês que vão ficar aqui depois para fazer Esparta. E por que eu estou contando essa história? Porque os espartanos, eles tinham um estudo do medo, como eles eram guerreiros, eles tinham um estudo do medo chamado fobologia. Phobos, né, de medo, de fobia, vem dessa palavra. E eles falavam que o maior antídoto contra o medo é o amor. E por isso que as espartanas, nessa civilização, elas tinham a missão mais importante da cidade, que era de educar as crianças, que eles consideravam que essa era a missão mais difícil de todas. E só quem tivesse muito amor seria capaz de fazer isso. Então, eles diziam que as mulheres elas eram mais corajosas que os homens, porque elas tinham maior capacidade de se doar, de amar. Então, desculpa aí os homens na sala, mas foram os espartanos que disseram. E eu acho isso muito bonito e muito próprio para essa missão do orador. O orador tem que saber que não é ele que é o principal. E ele tem que saber que ele vai precisar fazer várias coisas não para ele, mas pelo outro. Porque pode ser que, através de você, a pessoa tenha a oportunidade de ver um aspecto da vida de uma forma completamente diferente. Através da sua fala, você pode trazer algo novo, algo que melhora a vida das pessoas. Então, não é por você que você vai dedicar seu tempo, que você vai dedicar sua energia, que você vai quebrar a cabeça em pensar como é que eu vou trazer esse conceito para essa pessoa. Não é por nós, é pelo outro. Então, estava brincando aí mais cedo com o Cristiano, né, que o dedo sangra quando aprende a tocar um violão. Na oratória também vai sangrar, mas o problema é que não sangra os dedos. Sangra a nossa vaidade, a nossa timidez, o nosso medo do que os outros vão pensar da gente. Isso que sangra. E essa dor psicológica ela é muito mais forte que a dor física. Só que nós temos que saber que isso vai acontecer, é natural. E que nós vamos passar por essa dor não por nós mesmos, mas pelas pessoas que estão nos ouvindo, por elas, fazer por elas. Então, nós temos que ter essa generosidade. Generosidade não é dar o que sobra. Generosidade vem de gerar, gerar para dar. Então, se eu não sei, eu vou aprender para dar para as pessoas. Se eu não sei fazer isso, eu vou aprender. Eu vou dar um jeito de descobrir, de fazer. Então, temos que gerar para dar. E essa é uma virtude que o orador precisa ter também para vencer o medo de falar em público. E isso é para a vida inteira, né? Para ser generoso, humilde, isso é um exercício para a vida inteira. Só que esse medo de falar em público é algo muito profundo que também não é só na hora de falar em público, que nos influencia em vários aspectos da nossa vida também. Então é algo que nós temos que lutar a vida inteira contra essa vaidade, para desenvolver essa humildade e essa generosidade para com as pessoas. Isso é muito importante. Então, saibam que vocês têm defeitos, reconheçam os defeitos de vocês, por isso que nós temos que assistir o vídeo para saber quais são os meus defeitos e tentem gerar técnicas, virtudes, para que esses defeitos fiquem a cada dia que passa menores e mais imperceptíveis. Então, é isso que vocês têm que fazer, gerar essa capacidade de se tornar um orador melhor, o orador que vocês sonham ser. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vencer o medo de falar em público. É vencer o defeito da vaidade e aprender a ser mais generoso. Não pensar tanto em si mesmo. Pensar mais no outro do que em si mesmo. Essa é a solução de praticamente todos os nossos problemas. Para de pensar tanto em si mesmo e pensa mais no outro.